Aula D2: Velocidade. Definições. Velocidade é a rapidez com que um objeto muda de posição. Então, nós temos uma percepção diária, né? Se um objeto está parado, a sua velocidade é zero. À medida que ele aumenta a rapidez com que ele sai do seu lugar, ele está aumentando a sua velocidade. Então, posso escrever que a velocidade é ΔX, que é a variação de posição, dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo. Aí tem algumas expressões que são usadas. Primeiro se fala em velocidade escalar, que é a distância percorrida dividida pelo tempo. Então, pega o total que o carro andou, ida e volta, somando tudo numericamente e vai dividir pelo tempo da viagem. Ou a velocidade vetorial, que é o deslocamento dividido pelo tempo. Então, no cálculo de deslocamento, nós vimos na aula anterior que os deslocamentos de volta, retorno, são negativos. Então, vale a mesma regra. A sua velocidade escalar durante o dia tem um valor. A sua velocidade vetorial durante o dia todo, se levar em consideração todo o dia, vai se aproximar de zero, porque provavelmente você vai voltar para dormir no mesmo lugar que você dormiu na noite anterior. Então, velocidade vetorial é o vetor de deslocamento dividido pelo tempo. Depois temos ainda um conceito que é importante, que é a velocidade instantânea. É a velocidade encontrada quando as variações de posição e tempo são bem pequenas, de modo que não tem uma variação da velocidade. Para entender isso, eu posso perguntar afirmar que um carro leva 60 minutos, 1 hora, para percorrer uma distância de 60 quilômetros entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Qual foi a sua velocidade do carro? Então, se eu pegar 60 km e dividir por 1 hora, eu vou ter uma velocidade de 60 km por hora. Mas isto não me permite afirmar que a velocidade com que esse carro passou por baixo do viaduto de acesso a São Leopoldo seja de 60 km por hora. Ele pode ter passado com velocidade constante, pode ser que naquele momento ele estava a 80 ou até 90 km por hora, e que depois chegou em um momento em que o trânsito estava mais trancado e ele teve que andar numa velocidade menor do que 60 km por hora, de modo que o tempo total fechou em 1 hora. Então, para conseguir a velocidade instantânea sobre o viaduto, eu poderia pegar a largura do viaduto e dividir pelo tempo que ele andou embaixo do viaduto. Se ele estava andando com uma velocidade aproximadamente constante, isso vai dar um bom resultado para a velocidade instantânea. Mas, se ao chegar embaixo do viaduto, ele estava numa certa velocidade, percebeu que logo adiante tinha alguma forma de engarrafamento, e ele reduziu a velocidade, teve que frear, eu tenho que pegar um intervalo menor. Ele pode ter variado a velocidade dele por baixo do viaduto. Então, eu tenho que pegar um espaço menor, pegar 1 metro, pegar 10 centímetros, pegar 1 milímetro e dividir pelo tempo que levou para andar esta pequena distância. Então, quanto mais brusca for a variação da velocidade, menor tem que ser o espaço considerado para conseguir a velocidade instantânea. E, é claro, se eu pegar um espaço menor para calcular a velocidade, eu vou ter um tempo menor também. Velocidade média. A velocidade média é a distância total percorrida dividido pelo tempo total necessário para percorrer essa distância. Então, matematicamente, V com tracinho em cima, então esse tracinho em cima do V quer dizer que é velocidade média, é igual soma, então esse símbolo aqui representa a soma das distâncias, dividido pela soma dos tempos. Então, um exemplo de como é que se aplica, onde é que eu posso aplicar essa equação. O Jarbas correu 2,2 km em 12 minutos e depois caminhou mais 5,3 km em 1 hora. Qual foi a sua velocidade média? Então, a velocidade média vai ser distância 1 mais distância 2. Então, só teve duas distâncias. Se tivesse 3, 4 ou 5 distâncias,
somaria todas as distâncias, dividido por soma de todos os tempos. No caso, foram 2 tempos, então, tempo 1 mais tempo 2. Então, a velocidade média vai ser as duas distâncias, 2,2 km mais 5,3 km, dividido por... eu tenho tempo, uma parte do tempo está em minutos e a outra em horas. Então, tem que usar tudo na mesma unidade de medida. Então, pegar os 12 minutos e eu vou dividir por 60. Aí eu vou descobrir essa fração aqui em horas. Mais o segundo tempo, que é 1 hora, então mais 1 hora. 12 dividido por 60 vai ser 0,2. Mais 1, então eu tenho aqui, a velocidade vai ser igual a 7,5 dividido por 1,2. 6,25 km por hora. Então, nesta atividade física, a velocidade do Jarbas, a velocidade média do Jarbas, foi de 6,25 km por hora. Aplicação 1. Jarbas viajou 2 horas e 51 minutos com velocidade de 81 km por hora. Depois viajou mais 36 minutos com velocidade de 45 km por hora. Determine a distância percorrida na primeira parte da viagem, a distância percorrida na segunda parte da viagem, a velocidade média de toda a viagem. E aí, uma observação. Às vezes aparece uma situação dessas, não pede separadamente para calcular as distâncias, pede direto. Qual foi a velocidade média de toda a viagem? E alguns empolgados vão lá, somam 81 mais 45, divide por 2. Isto só é possível de fazer quando o tempo que ele ficou com a primeira velocidade for igual ao tempo que ele ficou com a segunda velocidade. Se ele ficar pouco tempo com a velocidade alta e muito tempo com a velocidade baixa, a tendência é que a velocidade média fique perto da velocidade mais baixa. Se ele ficar muito tempo com a velocidade alta e pouco tempo com a velocidade baixa, a tendência é que a velocidade média fique mais próxima da velocidade alta. Então, vamos ver lá como é que eu calculo as distâncias. Primeiro, para a solução do item a distância é a velocidade 1 vezes o tempo 1. Então, seja, o 81 km por hora, que é a velocidade da primeira parte da viagem, vezes o tempo da primeira parte da viagem. Então, são 2 horas mais 51 minutos, então 51 tem que dividir por 60 para converter em horas. Então, 2 mais 51 60avos, eu vou ter que a distância vai ser de 81 vezes 2,85. Então, como é que vem? 51 dividido por 60, deu 0,85, mais 2, então tenho 2,85, vezes 81, e eu tenho uma distância percorrida na primeira parte da viagem de 230,85 km. A solução da parte B da segunda pergunta é a mesma equação, então a distância 2 vai ser a velocidade 2 vezes o tempo 2, ou seja, 45 km por hora, vezes 0 mais 36 sobre 60. 36 divide por 60, 0,6, vezes 45, 27. Então, a segunda parte da viagem, ele andou 45,06, ou seja, ele andou 27 quilômetros. Agora, eu posso fazer a pergunta C, que é calcular a velocidade média. Então, a mesma equação de antes, são dois momentos diferentes de viagem. Então, a distância 1 mais distância 2 igual tempo 1 mais tempo 2. A distância 1, 230,85 mais 27. Então, eu tenho 257,85 km dividido por 2,85 mais 0,6, 3,45. Então, 257
3,85 dividido por 3,45, deu uma velocidade de 74.739 km por hora. Ou seja, a resposta, a velocidade média da viagem foi de 74,7 km por hora. Então, como ele ficou mais tempo com a velocidade de 81 km por hora, a média ficou mais próxima do 81 km por hora. Segunda aplicação. Um entregador do iFood, também pode ser do Uber, foi do restaurante até a casa do cliente com velocidade de 81 km por hora. Depois da entrega, voltou para o restaurante com a velocidade de 54 km por hora. Determine a velocidade média de toda a viagem de entrega. Então, esse é o típico exercíciozinho de pegadinha. Ele vai cair, pode provavelmente cair em alguma prova ou de vocês. E aí, uma das alternativas para marcar vai ser 81 mais 54 dividido por 2, e ela está errada. Porque o tempo que ele levou para ir é menor do que o tempo que ele levou para voltar, porque a distância na ida e na volta é a mesma, mas as velocidades são diferentes. Então, vai levar tempos diferentes, e isso tem que ser levado em consideração na hora de calcular a velocidade média. Então, eu vou fazer uma hipótese. A distância entre o restaurante e o cliente é de 3,24 quilômetros. O 3,24 é o MMC dessas duas distâncias, simplificado para não dar uma distância absurda de mais de 3.000 quilômetros de entrega para uma refeição. Tá? Então, fiz essa hipótese porque ela vai me evitar as dízimas periódicas. Se eu pegar 81 vezes 54, multiplicar por 10 ou por 20, ou por 1.000 se for necessário, eu vou conseguir um número que na hora de fazer as contas eu não vou ter dízima periódica. Então, simplifica a conta, facilita um pouco as contas. Então, nesse aí, o tempo para ida, o tempo 1 vai ser a distância que eu atribuí por hipótese, dividido pela velocidade. 3,24 divide por 81, ele levou 0,04 horas para fazer a entrega, para ir. Então, vezes 60, ele teria levado 2,4 minutos para ir do restaurante até o cliente. Então, é um tempo razoável. Tá? Não é um tempo absurdo. Depois, calcular o tempo que levou para voltar para o restaurante. Tempo 2 vai ser a mesma distância, dividido por velocidade 2, 54. Então, 3,24 divide por 54, 0,6 vezes 60 vai dar 3,6 minutos. Então, os dois tempos de poucos minutos, uma entrega rápida. Agora, eu posso calcular a velocidade média. Então, a velocidade média vai ser a distância 1 mais a distância 2. No caso, as duas distâncias são de 3,24 metros, dividido pelo tempo 1 mais tempo 2. Então, 3,24 mais 3,24 dá 6,48. 0,04 mais 0,06 dá 0,1. 6,48 divide por 0,1. A velocidade média vai ser de 64,8 km por hora. Aí, certamente, já deve ter alguém se perguntando, tá, mas e se eu escolher outra distância, vai dar o mesmo valor? Sim, qualquer valor de distância que vocês vão escolher vai sempre dar a mesma velocidade média. Então, existe uma equação que me permite calcular essa velocidade média sem atribuir nenhum valor de distância. Então, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? A velocidade média vai ser a distância mais a distância dividido pelo tempo 1 mais o tempo 2, o tempo de ida mais o tempo de volta. Substituindo, então, o tempo de ida, eu peguei a distância d e dividi pela velocidade de ida. O tempo de volta, eu peguei a distância total e dividi pela velocidade de volta. Para somar essa parte que está embaixo da fração, eu tenho que fazer o MMC de V1 e V2. Como eu não tenho valores numéricos, o MMC vai ser o produto destas duas velocidades.
Então, como é que vai ficar? Em cima, ainda não estou mexendo, duas vezes o D. Fiz aqui MMC de V1 e V2, V1 vezes V2. V1 vezes velocidade 2, dividido por velocidade 1, velocidade 2, vezes o termo que está em cima, D vezes velocidade 2. Para a segunda fração, velocidade 1 vezes velocidade 2, dividido por velocidade 2. Ficou velocidade 1 vezes o D, D vezes a velocidade 1. Agora, eu posso colocar este D que está aqui e aqui em evidência. Ainda não vou mexer na parte de cima da fração. Então, fica 2 vezes D e coloquei este D aqui em evidência. E agora eu posso simplificar o D. Então, a equação vai ficar 2 dividido por velocidade 2 mais velocidade 1 sobre velocidade 1 vezes velocidade 2. Dividir por uma fração é multiplicar pelo seu inverso. Então, eu vou pegar o 2 e multiplicar pelo divisor dessa fração que está embaixo, e o V2 sobre V1 fica embaixo. Então, o resultado final vai ser que a velocidade média é 2 vezes a velocidade 1 vezes a velocidade 2, dividido pela soma dessas duas velocidades. Então, observem que, nesta forma, o resultado não depende da distância. E é por isso que eu posso escolher qualquer distância para fazer a velocidade média, sem precisar, então, recorrer a essa fórmula. Cada um escolhe se acha mais fácil fazer a hipótese e as três contas, ou se acha mais fácil fazer direto pela equação da velocidade média. Essa equação vale para a viagem de ida e volta, em que a distância de ida e a distância da volta são iguais.